Volta de boa noite. Boa noite. Agradecer aos companheiros da casa que nos convidaram mais uma vez para aqui estarmos. 30 minutinhos a gente falando do Evangelho, mas é um tempo tão gracioso e é um tempo tão importante para todos nós, que muitas vezes nos encontramos tão vazios, tão ávidos por consolação. Hoje nós gostaríamos de trazer algumas palavras que estão lá no evangelista Lucas. Os últimos versículos do capítulo 9. É quase um poema, é quase uma poesia em 3 estrofes que o evangelista vai trazer para nós. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, no capítulo intitulado Os Discípulos, ele diz que depois que Jesus ele faz as suas pregações, ele sente a necessidade de chamar para si os discípulos. Ele sente a necessidade de estreitar os laços com algumas pessoas em específico, construindo ali o colégio apostólico inicial. E nesse movimento, Jesus demonstra aos nossos corações que nós temos 3 possibilidades para abraçar as suas palavras. Nós podemos encontrar Jesus estando na multidão, nós podemos buscar a Jesus na posição do discipulado e nós podemos estar com Jesus enquanto apostolado. A grande maioria de nós, a grande maioria das mentes encarnadas e desencarnadas nesse planeta, ainda em caráter provacional e expiatório, segue a Jesus enquanto multidão. A multidão, a turba, está ansiosa por uma nova proposta de vida. E quando observa em Jesus todas as benesses que são ofertadas, vibra, aplaude, emociona, chora. Mas poucos dessa multidão têm a capacidade do compromisso. Poucos dessa multidão têm a capacidade de sair de uma exposição espírita, de uma pregação evangélica, de uma missa. Poucos têm a capacidade de levar os ensinos de Jesus para a própria vida, para os dias, para as relações, no movimento do discipulado. Desses poucos que vão para o discipulado, muito menos ainda candidatam-se ao apostolado, ao sacrificar-se com Jesus. Nós precisamos efetuar o trajeto multidão-discípulo. Não mais apenas emocionar-se, não mais apenas vibrar, não mais apenas rir de maneira estentórica, desesperada, não mais apenas chorar, mas sim agir. É por isso talvez que Emmanuel abra a obra Caminho, Verdade e Vida dizendo-nos: o Evangelho não pode mais ser apenas um breviário para o gênio fluxório. A vida de Jesus não pode mais estar circunscrita a um livrinho que eu carrego no bolso, para buscá-lo no momento do meu desespero com preces sem fim. A vida de Jesus precisa ser a minha vida. Os passos de Jesus precisam ser os meus passos. A estrada trilhada por Jesus precisa ser a estrada que eu trilharei na minha vida. E nós nos convidaremos. E Jesus nos convidará para esse movimento de transição. Será que estaremos preparados? Nos textos lucanos, nós percebemos nessa poesia maravilhosa, esculpida no seu capítulo 9, 2 convites nas extremidades feitos por Jesus.
e alguém se convidando ao mestre. A um, Jesus dirá: olha, você tem certeza que quer vir comigo? Entenda, as raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar, descansar a cabeça. Outro suplicará ao mestre: antes de segui-lo, deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. E Jesus dirá: que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vá e exemplifica o reino de Deus. O terceiro pedirá com muita assertividade: deixa eu terminar alguns atos, deixa eu pedir permissão para os meus, para a minha família, antes de te seguir. Jesus acentuará: todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Sabe o que acontece? Se nós interpretamos essas palavras de Jesus com o olhar ocidentalizado, o Rabi é profundamente cruel. Geralmente nós buscamos acessar o Evangelho com os dados que nós temos disponíveis nos dias de hoje, com a nossa mente cartesiana, com a nossa mente matemática. Tanto que muitos desses textos estarão representando uma moral estranha. Porém, o meu exercício precisa ser um pouco diverso. Eu preciso buscar acessar a mente da individualidade encarnada à Palestina do século I. Não queremos aqui colocar sentimentos muito humanizados em Jesus. Há uma distância muito grande entre nós e ele. Mas precisamos entender para quem ele falava. Se eu quero sair da multidão e quero ir até o discipulado, eu preciso entender que multidão buscava acessar o Cristo naquele momento. Eu preciso fazer esse exercício. Preciso retornar àquele momento histórico. Preciso estar com aquele que pede para seguir ao Senhor e escuta dele a resposta. As raposas têm seus covis. As aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Se fosse uma empresa dos tempos modernos, e eu quisesse um emprego nessa empresa, e Jesus fosse o gerente desse empreendimento, hoje, em 2024, tem alguém aqui que é empresário? Nós temos alguém aqui que é empresário? Geralmente, o empresário ele busca fornecer aos seus empregados um plano de saúde, plano médico, plano dentário, alguns programas que incentivem que ele fique, que ele busque trabalhar para aquela empresa com toda a sua vocação. Então, vamos tentar traduzir esse discurso de Jesus no nosso pensamento cartesiano. Olha, nossa empresa está começando. Vai ser pouquíssima gente. Todo o mercado ao nosso redor vai tentar nos derrubar de maneira muito violenta. Eu não tenho para te oferecer plano de saúde, não tenho plano dentário, não tenho vale alimentação, salário, não precisa contar com o que você está acostumado. Programa de milhagem, nem sonha. Você vai ter que viajar a pé. Você vai ter que arcar com as próprias despesas. Quando você estiver viajando, muita gente vai estar te perseguindo. Talvez você vai brigar com a sua família e não vai poder fazer nada com relação a isso. Você vai ter que ter uma fortaleza quase que irrepreensível. E no final, muito provavelmente, você vai se sacrificar. Você quer esse emprego? Esse seria um empresário falando para a pessoa. Acredito, eu particularmente, com esses dados, porque eu já pergunto, quando eu sou funcionário público, a primeira coisa que eu olho na hora que começa o ano é quando é que tem um feriado. Eu emendar minhas folgas no feriado.
Normal. Fica dando emendadinha, né? Se tem um feriado na quarta, lá no tribunal nós temos algo chamado artigo 70, 3 dias por semestre. Então se dá um feriado na quarta, eu falo, vou tirar um artigo 70 aqui no que acesso para dar uma descansada. Eu estou bem cansado. Eu já busco isso. Se um empresário falar dessa forma comigo, eu falo, muito obrigado. Mas eu vou procurar uma situação mais satisfatória. Mas Jesus não podia usar esse discurso com a mente palestina do século I. Ele precisava chocar. Então como é que ele choca? A raposa tem o seu covil. Selvagem, um animal selvagem que muitos temem, que é caçado, ela tem um lugar para descansar. As aves que apenas de vez em quando repousam têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, aquele mais importante que já passou por esse planeta, a salvação de Israel, o Messias prometido, não tem onde recostar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. E ele usa uma figura política muito importante àquele momento. A raposa representava os inimigos estrangeiros. As aves do céu eram o símbolo do Império Romano que havia conquistado o povo hebreu naquele momento. Ele diz àquele homem, ele diz àquele povo, tudo que vocês mais odeiam tem um minutinho de descanso. Tudo que vocês consideram o mais errado possível tem um minutinho de paz. A gente não vai ter. Nessa tarefa que você está se comprometendo agora, querendo desgarrar-se da multidão, você vai encontrar uma rota íngreme e sacrificial. Você quer vir comigo? Outro pede a ele, nesse mesmo discurso, deixa eu enterrar meu pai. Antes de te seguir, deixa eu enterrar meu pai. E a resposta de Jesus, deixai aos mortos o trabalho de enterrar os mortos. Tu, porém, vai e edifica e espalha a notícia divina. Quando a gente escuta essa palavra, deixa eu enterrar o meu pai, qual que é a primeira impressão que nós temos? Nós temos ali um homem que acabou de perder o seu pai pelas vias do desencarne, concordam? Não é esse o primeiro pensamento? Nosso raciocínio lógico não exerce essa inferência? Mas aí está o pulo do gato. Hora nenhuma fala que esse pai estava morto. Hora nenhuma o Evangelho afirma categoricamente que esse pai estava morto. Gente, escrever hoje em dia é fácil, não é? É porque a gente nem escreve mais. Se eu preciso escrever, minha letra sempre foi horrorosa. Se eu preciso escrever, eu não consigo juntar A mais B. Tanto que eu estou acostumado a fazer isso aqui ou isso aqui. Nós temos muita facilidade, acesso a canetas, a qualquer recurso para escrever. Naquele momento não era assim. A escrita, pouquíssimas pessoas conheciam o mecanismo da escrita. Nós precisaríamos aqui de um couro de cabra, era tudo muito caro. Então palavras não eram desperdiçadas nos evangelhos. Se precisasse falar que o pai estava morto, estava escrito que o pai estava morto. O que a gente tem aqui é uma expressão idiomática. Deixa eu ir enterrar o meu pai primeiro. É uma expressão idiomática que nós precisamos ter certo cuidado. Porque veja bem, nós estamos falando da sociedade palestina do século I. Nós estamos falando de uma sociedade profundamente patriarcal. Tem machismo hoje no mundo? Será que naquela época tinha? Não, naquela época não tinha o machismo, porque não tinha nem diferença. As pessoas não conseguiam nem diferenciar o que era uma conduta machista e o que não era. O pai era a figura central, tanto que Deus ele era chamado de pai. Ele era comparado ao pai. Se o pai desse homem tivesse morrido, ele estava na rua procurando Jesus? Ele estava na estrada atrás de Jesus? Então, isso aqui eu estou fazendo um exercício lógico. Se o pai dele tivesse acabado de morrer, ele estava atrás de um jovem que ele nem conhecia, recebendo um convite para seguir? Ele estava.
Ele estava velando nos cuidados do povo hebreu, ele estava velando a sua figura paterna. Deixe eu ir enterrar o meu pai é uma expressão idiomática. Deixe eu ir cuidar da minha família até que eles não mais precisem de mim, e aí sim eu retorno para te seguir. Mas a gente precisa avançar um pouco mais. Cuidar da família é uma obrigação social. Deixa eu cumprir as minhas obrigações sociais. Quando todas as minhas obrigações sociais tiverem sido cumpridas, eu volto e te sigo. Traz para nós. É a nossa dualidade. Eu sigo a Jesus quando me interessa. Quando não afeta de forma alguma os compromissos sociais que eu já abracei. E quantos compromissos sociais nós temos que nos impedem de ter uma vida em retidão com os preceitos que o Mestre nos oferta. Eu sigo a Jesus quando é interessante para mim. E somos todos nós, por favor. Não estou aqui apontando o dedo para ninguém, alguns mais, outros menos. Mas eu bifurco a minha vida. Agora é interessante estar com Jesus. Agora, no entanto, vou cuidar dos preceitos sociais. E quem cuida dos preceitos sociais em detrimento de Jesus está morto perante o Espírito. Não está conseguindo avivar a chama necessária para refazer a sua própria vida com aquele que é o caminho e a verdade. É por isso que ele fala, há muitos mortos. Há muitos mortos para o Espírito, há muitos mortos para os assuntos do Espírito. Que esses enterrem os mortos. Mas a chama do reino divino já está acesa em você. Porque já realizas ou pensas em realizar um movimento multidão para discipulado. Portanto, a sua missão agora é espalhar a notícia divina. Cada um de nós que está aqui já tem em si desperta a chama do reino divino. A consciência, a não ser que nós sejamos profundamente sofismados e enganados conosco mesmos, a nossa consciência já nos cobra um comportamento diferente. Nós já estamos despertos para os valores espirituais. Portanto, nós não somos mais mortos perante a essas verdades. A nossa missão é ir e espalhar pelos nossos comportamentos e as nossas atitudes a notícia divina. Que os mortos enterrem os seus mortos. Continuem maquinalmente cumprindo as suas obrigações sem buscar e almejar os valores espirituais. O momento deles irá chegar. Nós não estamos mais mortos. Quer dizer que agora eu vou no meio do mato, morar e simplesmente ficar adorando e entoando hosanas ao Senhor? Não. Eu saberei movimentar a minha vida estando no mundo, sendo cada vez menos no mundo. Esse é o movimento que eu vou realizar. Serei mais pacífico quando exigido. Buscarei não me irritar tanto. Buscarei ser uma pessoa melhor para aqueles que me cercam, sabendo que eu irei cair, mas que essa queda não me define, porque eu posso levantar com e em Cristo Jesus. E são em atos pequenos que nós vamos percebendo essa modificação em nós. Quando eu saio do serviço, eu busco a minha esposa trabalha no Nipan, então eu faço uma viagem. Eu saio do fórum, que é aqui, vou lá no Nipan, nós descemos aqui pela Padre Almir, geralmente passamos naquela padaria, não estou fazendo patrocínio para ninguém, não é publicidade para ninguém, só para narrar a história. Passamos naquela padaria que comprar um pãozinho de sal no final do dia. Geralmente quando eu passo lá, eu gosto muito, porque tem um gosto de infância para mim, um chocolatezinho que chama Tortuguita. Todo mundo aqui conhece a Tortuguita? Você faz todo o ritual, né? De comer a cabecinha primeiro. Exatamente, eu vou torturando o chocolate. E aí na quinta-feira da semana passada, eu peguei a Tortuguita, que eu estou acostumado a abrir, fui torturando ela. E aí tem sempre um lixo na padaria que eu deposito o papel da Tortuguita.
Eu não achei esse lixo. Estava apressado, porque eu tinha um estudo, 7h30, estava um pouco atrasado. Falei, vou jogar. Hoje eu vou jogar aqui no chão da Padre Almir, ninguém vai ver. Eu fechei a porta do carro, só fiz assim, né? Porque assim, eu não queria ver também. Ah, tá. Eu fechei a porta do carro. Mas aquilo ali ficou me martelando. Ah, eu sei como é que é, já aconteceu isso comigo. Ficou me martelando. É consciência, né? Só que o mais interessante é o que eu vou contar agora, é que ele ficou me martelando. Nossa, mas não podia ter feito isso. Depois a gente reclama que a rua está suja, etc. Cheguei em casa, eu moro aqui no Laranjeiro, cheguei em casa, estacionei meu carro. Na hora que eu abri a porta do meu carro, caiu o papel. Ele tinha ficado preso entre a porta, sabe, tem um pãozinho, tinha ficado... Eu falei, papel. Nos vemos de novo. Peguei o papel, joguei no lixo. São coisas mínimas. É um papel que eu vou jogar no chão e que a minha consciência vai me cobrar, porque eu sei que aquele comportamento não é o mais correto. Uma vez eu joguei, foi um lixo. Lá perto de cá tem um lote, joguei o lixo, né? Aí deitei. Menino, mas por Deus, eu tinha que levantar de madrugada para pegar o lixo, porque eu não conseguia dormir. Essas são as coisas mínimas. Eu nunca mais fiz isso. O discipulado, ele vem com coisas pequenas. A grande falha é que nós queremos começar pela cobertura do prédio. Quando, na verdade, nós temos que começar por onde? Pelas pequenas Não é coisas. nem na base, a gente tem que limpar o lote. Nem na base. A gente tem que limpar o lote, pegando o papelzinho da tortuguita e jogando no lixo. Porque dos pequenos nós conquistamos os cumes, as grandes montanhas da transformação íntima com Jesus. Essa é a vitória em espírito. Antes de nos candidatarmos aos grandes trabalhos de renovação da humanidade, é preciso se candidatar às questiúnculas de renovação que ainda existem. Tem muita gente que quer limpar o lixo do planeta e a pia de casa está lotada de louça para ser lavada. Mas vai para a internet fazer discurso. Quanto que o planeta está sujo. A pia está cheia de louça. Então é no mínimo. Por isso que nós vamos também enterrando o que há de morto em nós. O que é preciso reviver. E quando a chama desperta, quando vamos ao discipulado, é preciso muito cuidado. Porque o terceiro diz a Jesus: deixa eu ir avisar os meus, que o empreendimento é grande. E eu preciso dar essa notícia àqueles que estão ficando na minha casa. Eles vão ficar preocupados. Jesus falou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Você está vendo aquela vez, você fala: rapaz, que homem lazarento. Eu não posso nem avisar minha família, e é onde surge às vezes nas instituições religiosas, nas casas espíritas, que se eu estou seguindo a Jesus, eu vou caçar encrenca com a minha família. Eu vou ter divisão, porque eu vou ter briga. E a gente se acha a pessoa mais especial do mundo, porque eu sou iluminado, os outros são tão trevosos, que eles estão até brigando comigo. Calma, Gajinho. Não é assim. Quando, vamos falar assim, está todo mundo aqui naquele momento lá, todo mundo tem a mesma cultura, todo mundo tem a mesma base de entendimento. Quando esse vira a Jesus e fala: deixa eu ir lá em casa avisar os meus, avisar meu pai, principalmente o pai, que ele tinha que avisar o pai, e aí eu volto para te seguir. Todo mundo que estava seguindo aquele diálogo sabia uma coisa: o pai não permitiria que ele voltasse. Porque homem era mão de obra. Homem, figura masculina, era mão de obra. Era mão de obra. Coitado das mulheres, naquele momento. Porque a mulher, quando nascia uma mulher, o pai já pensava o seguinte: rapaz, perdi mão de obra. Quando ela casar, ela vai gerar mão de obra para outra família. Eu estou falando daquele costume, gente. Não estou falando de agora, não me cancela. É para a gente entender o que está acontecendo. Tanto é o que a mãe dos filhos de Zebedeu pergunta para Jesus, quando é ofertado os seus 2 meninos. O que ela pergunta? Mestre, bacana, mas nós estamos perdendo 2. Estamos perdendo 2 mãos de obra. Que lugar que eles vão ter no seu reino? É a primeira coisa que ela pergunta. Ordena para o pai que que eles sentem à direita, porque tem 2 mãos de obra que nós estamos perdendo. Então o pai desse que está perguntando para Jesus não ia deixar que ele retornasse para seguir alguém que ninguém conhecia, que muitos falavam mal, que muitos desprezavam, um nazareu, um caminhante do deserto,
um nômade, o pai não ia deixar para perder essa mão de obra. E todo mundo ali sabia que era isso. Ele está falando o seguinte, ele está colocando o quê? Uma situação intransponível para seguir a Jesus. Ele não ia voltar. Ele não ia voltar. Meu pai, quando ele era vivo, ele era torcedor do Esporte Clube Mamoré. Tem torcedor do Mamoré aqui? Ótimo. Então não estou sozinho, graças a Deus. Você para. E nós íamos, Essa amizade ficou aos rachada. jogos, o estádio ainda era o Valdomiro Pereira, que ficava ali onde hoje é o Preta Shopping. E aí meu pai falava o seguinte, Mamoré no perrengue, que tinha do interior passa um perrengue, até hoje. Aí meu pai falava o seguinte, e tinha as campanhas, né, para se ajudar o time, o torcedor ajudar o time. Meu pai falava assim, quando eu ganhar na Sena, Mamoré não passa mais dificuldade. Que dia que você vai ganhar na Sena? Estatisticamente falando, que dia que você vai ganhar na Sena? Provavelmente nunca. Provavelmente você nunca vai ganhar na Sena. Sabe que dia que meu pai ajudou o Mamoré? Provavelmente ele está ajudando agora da espiritualidade, orando pelo time. Não está dando muito certo. Mas financeiramente ele nunca ajudou o Mamoré. É igual quando nós nos colocamos, vem um convite para a seara de Jesus, e nós dizemos, nossa, quando os meus filhos crescerem, eu trabalho. Nossa, quando meu emprego dá uma folguinha, eu ajudo. Nossa, quando eu tiver um dinheirinho a mais, aí eu consigo colaborar, porque eu vou estar mais tranquilo. E o momento nunca chega. Porque nós colocamos obstáculos intransponíveis para estarmos junto com Jesus. Tem um capítulo maravilhoso, acredito que na obra Reportagens de Além Túmulo, é um capítulo intitulado O Trabalhador Fracassado. O nome desse trabalhador é Efraim, mas podia muito bem ser Uriel. O Efraim, ele vem com uma proposta do plano maior, junto ao seu mentor, que ele iria exercer funções nobilitantes em qualquer denominação religiosa. Não seria o espiritismo, em qualquer denominação religiosa. A missão dele era educar almas para o discipulado. A missão dele era encaminhar almas para Jesus. E aí, meu amigo? Efraim é católico, Efraim é evangélico, Efraim é um bandista, nada servia para Efraim. Só que a espiritualidade, ela tem muita fé em nós. Ela não desiste de nós outros com facilidade. Então o que eles fizeram? O Efraim devia morar 3 casas aqui para baixo do Lar de Maria. Vai ser o rapaz. Nós vamos colocar uma casa espírita do lado de onde o Efraim mora e vamos convidar ele para trabalhar. Dito e feito. O Efraim começa muito empolgado e fala, agora não tem como eu errar. Está do lado da minha casa. Passa um tempo, o Efraim arruma todas as desculpas possíveis. Se dava uma nuvenzinha no céu e falava, rapaz, hoje vai cair uma tempestade que não tem como eu ir. Se ele espirrava pela alergia da poeira, ele falava o seguinte, eu estou numa pneumonia que não tem como eu sair. Se o filho dele dava uma tossezinha, ele falava, meu filho está uma bronquite, hoje não tem como. Mulher estava nervosa, tinha sempre algum problema que ele não conseguia comparecer. E de desculpa em desculpa, os anos foram passando e o Efraim desencarnou. Quando ele desencarna, ele sofre muito na erradicidade, porque Deus está punindo? Não, porque a própria consciência está cobrando. Ele tinha levado a mão ao arado, mas ele tinha olhado para trás. E aí ele passa anos na erradicidade sofrendo, quando ele tem a oportunidade de reencontrar o seu mentor, seu anjo protetor, o seu guardião. E encontrando com o seu guardião, ele implora uma nova chance na matéria, para fazer diferente. O mentor diz a ele, olha Efraim, muita calma, você teve a sua oportunidade. A chance que você me pede tem mais 270 mil na fila. Então você vai ter que aguardar um pouco. Então a chance que nós estamos tendo hoje para nos encaminharmos ao discipulado, eu não vou dizer que ela é única, porque a vida não cessa, mas ela é imprescindível. O mundo está em transição e nós estamos em transição. Não dá mais para sermos multidão. Não dá mais apenas para escutar, para aplaudir, para chorar, para sorrir, para vociferar e para não fazer nada nas nossas próprias estradas. Jesus
não pode mais ser apenas um discurso vazio. Jesus não pode mais estar reservado apenas às utopias. Não nos cabe mais olhar para trás. É preciso dirigir-se ao porvir, para sermos dignos do reino de Deus. E aí é muito interessante, porque a cada um desses que se convida ou que foi convidado, Jesus lançou um questionamento. O que cada uma dessas pessoas respondeu? E aqui que vem o ponto-chave da nossa reflexão. O que cada uma dessas pessoas respondeu a Jesus? As raposas têm seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Deixai aos mortos o trabalho de enterrar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Todo aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. São questionamentos se eles estavam aptos para o discipulado, para desgarrar-se da multidão. O que cada um responde com essa inflexão de Jesus? Qual é a resposta de cada um deles? Qual é a resposta de cada um deles? Não nos interessa. Não está consignado nos evangelhos. Não nos interessa. Não me interessa. Não me interessa se o outro está indo ao discipulado. O que me interessa é desgarrar da multidão e, com meu exemplo, convidar para que o outro também o faça. Esses questionamentos ecoam em nós. Esses questionamentos reverberam nos nossos espíritos há séculos sem fim. Qual será o nosso movimento de agora? Eu irei me desgarrar, entendendo todas as dificuldades em ingressar nessa tarefa, em ingressar nesse empreendimento. Eu deixarei que os mortos enterrem os seus próprios mortos para viver uma própria vida. Eu não olharei para trás fixando residência, mas sim eu aproveitarei as experiências do passado como aprendizado para lançar o novo porvir. O que eu irei fazer? Particularmente, eu posso dizer, eu quero tentar. E cada um dê a sua própria resposta. Muito obrigado pelo espaço que a casa nos forneceu na noite de hoje. E que Jesus abençoe a todos nós na tarefa do discípulo.